Olá, meu irmão. Hoje, dia 15 de abril, essa terça-feira santa, e com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Talvez você também que está passando por aqui hoje, sinta-se também acolhido. Seja também bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor os nossos corações, as realidades que cada um de nós trazemos, entregamos ao Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho de hoje de São João, ele já apresenta o trecho do discurso de Jesus na Santa Ceia. A gente sabe que São João, ele narrou com detalhe. Do capítulo 13 até o capítulo 17, são 5 capítulos que ele narra com muitos detalhes. O que foi a Santa Ceia, que os outros evangelistas não narram. Os outros evangelistas, eles narram apenas a instituição da Eucaristia. Nesse evangelho hoje, vamos ver a conversa de Jesus com seus apóstolos na Santa Ceia. São João, ele nos fala que Jesus ficou profundamente comovido e disse: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Só que Jesus, ele já sabia que era Judas que ia trair. Ele dá para Judas toda a oportunidade para Judas se arrepender daquela sua atitude, para ele mudar, se converter. E do lado de Jesus estava sentado São João, o discípulo amado. Ele colocava a cabeça no peito de Jesus. E Simão Pedro, ele acenou para São João, para que perguntasse para Jesus quem seria que iria o trair. E Jesus disse: "É aquele que eu der um pedaço de pão passado no molho." Então Jesus pega um pedaço de pão, molha no molho e entrega para Judas Iscariotes. Santo Agostinho, ele disse que nessa passagem, Jesus ele queria dar mais uma chance para Judas. É como Jesus dizendo para ele: "Judas, já está declarado que você vai me trair." E aquele pedaço de pão que Jesus entrega para Judas era para ele perceber aquilo que era bom e mudasse seu coração. Só que tem um problema: receber aquilo que é bom num coração mau. Mas Jesus, ele tenta mais uma vez fazer com que Judas mudasse aquele coração, se convertesse. Por isso que São Paulo, ele vai dizer lá na carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, São Paulo vai dizer que aquele que come e bebe indignamente o corpo do Senhor vai comer e beber a sua própria condenação e se torna réu. Por causa disso, não se pode comungar em estado de pecado mortal. Jesus, ele dá essa chance para Judas, mas ele não aproveita. Judas era aquele que guardava o dinheiro do grupo dos apóstolos. Ele roubava. Como diz o próprio São João, Jesus disse para ele: "Vai e faz logo o que você tem que fazer." Só que acontece que os discípulos pensavam que Jesus estava mandando Judas ir até a cidade comprar alguma coisa que estava faltando para a festa da Páscoa, que seria no dia seguinte. Mas não era nada disso, não. São João diz que logo que ele recebe o pedaço de pão molhado no molho, ele sai imediatamente. E era noite. Era noite. Essa colocação aqui do Evangelho é bastante importante. Não era só a noite escura, mas era a noite das trevas. Ali Judas saiu e foi para entregar Jesus. Era a noite das trevas. E Jesus diz uma coisa muito forte: "Agora foi glorificado o Filho do Homem,
Como Jesus está dizendo, agora eu fui entregue, esta é a hora de ser entregue. Não vou mais lutar contra, porque era a hora de Jesus entregar. Ele diz, agora o Filho do Homem foi glorificado. Deus foi glorificado nele, porque o Filho do Homem foi glorificado nele. Porque Jesus aceita fazer a vontade do Pai. Quer beber aquele cálice daquela noite. E Jesus disse, Deus foi glorificado nele. Deus glorifica o Filho, que glorifica no Pai. Mas isso também é a glória do Filho. Assim também é para nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente glorifica a Deus. Deus, ele nos glorifica quando nós fazemos a sua vontade. Jesus vai dizer, filhinhos, há pouco tempo estarei convosco, mas para onde eu vou, agora vocês não podem ir. Jesus sabia que ele iria passar pela paixão, morte e ressurreição. E Simão Pedro, que sempre foi o mais afoito, o líder, entre todos eles, Pedro falou mais, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu, para onde vou não pode ir a mim agora, mais tarde seguirás. Jesus fala assim porque ele sabia que Pedro iria morrer crucificado de cabeça para baixo. Por isso Jesus vai dizer, agora tu não pode vir. Você ainda não está preparado. Você vai me negar 3 vezes. Mas depois que você se converter, aí sim, lá em Roma, você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro respondeu, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. É interessante que Jesus deixa Pedro cair 3 vezes. Tudo isso para Pedro aprender a ser humilde. Ele estava confiante só nele. Ele disse, eu te darei minha vida por ti. Jesus diz, é mesmo, valentão, é mesmo? Pedro, quando ele foi questionado pela empregada lá do sumo sacerdote, ele já nega Jesus, dizendo que não conhecia esse homem. Não sei do que vocês estão falando. Olha que coisa impressionante, que esse mesmo Pedro que dizia que era capaz de dar a vida por ele, faz essas coisas, nega Jesus. Nós também fazemos como Pedro. Nós também queremos ser cristão, nós dizemos, Senhor, eu te amo, te adoro, te exalto, te dou glória. Dizemos tudo isso. De repente, diante de uma provação, diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, nós negamos Jesus. Caímos no pecado. Quando nós caímos na tentação, nós negamos Jesus. Mas graças a Deus, Jesus é misericordioso. Ele deu perdão a Pedro, porque Pedro também se arrependeu. Ele chorou amargamente. O que é interessante que Pedro, ele continua sendo o chefe da igreja. Isso é extraordinário demais. Porque assim, Jesus não podia ter chamado João. Porque São João, ele tinha aquela intimidade com Jesus. João, ele é o discípulo amado. Aquele que foi até os pés da cruz, acompanhando Nossa Senhora, que ficou até o final. Jesus podia ter chamado São João para ser o chefe da igreja, mas não, chama Pedro. Veja que Jesus, ele é diferente. Ele queria recuperar Pedro. E logo após a sua ressurreição, Jesus tem um encontro com Pedro e faz aquelas perguntas novamente, 3 vezes, para curar o coração de Pedro. Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Pedro respondia, amo, Senhor, amo, Senhor. Então,
apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa linda! O mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes, agora arrependido, continua sendo o chefe da igreja. Aqui a gente vê que é contrário de Judas, que foi orgulhoso, não se arrependeu, que não pediu perdão, saiu e foi se matar. Qual a lição que esse evangelho deixa para cada um de nós hoje? Jesus nos deixa uma lição profundamente, porque pecar, nós pecamos, erramos. Agora, o que nós precisamos é ter humildade e nunca deixar que o orgulho tome conta do nosso coração. O orgulho leva a gente a não querer arrepender. Porque quando a gente não se arrepende, é porque somos orgulhosos. O que nós mais precisamos é da humildade, de se colocar na presença do Senhor e dizer: eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, porque eu pequei muitas vezes por pensamento, por palavra, por atos, por omissões, por minha culpa, minha grande culpa, minha máxima culpa. Porque não salva sem a humildade, não há salvação sem humildade. Reconhecer o erro, se arrepender, voltar-se para Deus, fazer aquilo que o apóstolo Pedro fez e nunca querer fazer aquilo que Judas fez. Nunca deixar que o orgulho e a soberba entra no coração, mas reconhecer diante de Deus a nossa miséria, o nosso pecado, as nossas limitações. É ser humilde. Reconhecer que é necessitado da misericórdia do Senhor. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São João 13, de 21 a 33 até o 38. Pedimos que o Espírito Santo já venha nos iluminando para bem acolher a palavra de Deus nesse dia de hoje. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregarás. Desconcertado, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executai depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente e era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus:
Agora foi glorificado o Filho do Homem. Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo. Eu glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo. Eu disse também aos judeus: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde que vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podeis seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: dará a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos a palavra de Deus hoje falar ao nosso coração. O Senhor hoje nos chama a preparar bem os nossos corações, nessa Semana Santa, para dizer o nosso sim a Deus. Pronto para fazer a vontade dele, pronto para deixar que ele nos cure, para que nós não seremos como Judas, que estava vivendo um ambiente de intimidade com Jesus. Mas ele deixou-se levar pelas suas fraquezas, pelas ambições, e assim ele acabou traindo Jesus. Que Deus nos livre deste mal. Que nos dê a graça de uma vigilância, para que o nosso coração esteja sempre aberto para acolher Jesus em nossa vida, como nosso amigo verdadeiro, íntimo da nossa alma. Porque temos que tomar um certo cuidado. Pois se nós não trabalharmos para o bem, as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas fraquezas humanas, seja ela sexual, seja ela afetiva, espiritual ou qualquer área da nossa vida, para não cair na tentação como Judas que traiu Jesus. Se nós não dar conta de quem nós somos e a quem nós pertencemos, caímos na tentação. Só Jesus pode nos curar de tudo isso, para que nós não se afastemos dele e perdemos a vida eterna. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.